Salve, salve! Thiago Ryan aqui no canal Aprendizagem Viva, eu e o Sr. Krishna. E esse vídeo é para falar sobre expansão da consciência e algumas experiências que eu tive com medicinas ancestrais. E espero que você curta, se você está interessado nesse assunto, de como é possível, através das medicinas, alçar voo dentro de si mesmo e perceber as coisas com outras perspectivas muito além das histórias que a gente ouve, as narrativas do mundo. Então fica até o final do vídeo, acredito, bom, de coração vou estar compartilhando aquilo que eu sinto que é mais relevante para quem ainda não fez, nem, não teve essas experiências, e para quem já vem trilhando o caminho com as medicinas ancestrais e que pode encontrar algum insight em comum, enfim, alguma reconfirmação. Gratidão. Nós. Bom, antes de mais nada, eu queria deixar um ponto bem claro. Nesse vídeo, eu de maneira alguma estou assim endossando o uso das medicinas tradicionais. Eu não estou incentivando. Ele é apenas uma partilha das minhas experiências. Para quem já vem trilhando este caminho, pode encontrar alguns insights em comum. E para quem ainda não teve uma experiência com as medicinas ancestrais, que talvez sirva de um ponto de referência para refletir, sentir. Então eu quero começar do que eu considero mais importante, a diferença entre medicina ancestral e droga. É engraçado, né, que antigamente a gente chamava a farmácia de farmácia, né? Hoje em dia é drogaria. E drogaria eu entendo que é o local onde se vendem drogas, né? E a gente pode olhar nas bulas dos ditos remédios ou das drogas, sempre tem lá um ponto da contraindicação, né? Então tem várias questões de contraindicação e também de efeitos colaterais, ou seja, efeitos outros que você, ao ingerir certa droga, né, certo medicamento, vai poder estar sujeito, desde a reações alérgicas, enfim, alteração na pressão sanguínea e em casos mais complexos, até em efeitos colaterais que passam até a ser mais problemáticos do que os próprios sintomas que estavam sendo tratados originalmente. Será que estavam sendo tratados ou apenas os sintomas estavam sendo minimizados? Aí nessa contemplação também, antes de falar da minha experiência ou das minhas experiências, eu também quero pontuar o conceito sobre cura. O que é cura, né? E será que o fato de você eliminar um sintoma da sua vida significa que você alcançou uma cura? Eu venho pesquisando e estudando sobre o corpo humano, sobre a mente humana, enfim, tudo que é ligado ao universo humano. E de acordo com as minhas pesquisas, eu constatei que os sintomas, na verdade, eles são um sinalizador de que algo está acontecendo internamente. E muitas vezes, no momento que você começa a trabalhar um certo ponto, começa a fazer algo por uma situação qualquer na sua vida, seja de cunho físico, emocional, psicológico, certos sintomas começam a vir à tona. Então, na escola onde eu venho estudando, os sintomas, na verdade, eles são parte do processo da cura e não são apenas um sinal de que tem alguma coisa errada com você. Sabe, é semelhante assim, a gente começa a limpar a nossa casa, né? Daí você começa a varrer. De repente, você se dá conta de tanta sujeira que tinha, porque estava ali debaixo do tapete, embaixo, né, atrás do armário, e você começa a juntar aquela coisa toda. Então, o sintoma, na verdade, é uma condensação daquilo que já estava ali por detrás, né? Estava já cozinhando por detrás, mas de repente começa a ser visível. E é um bom sinal que o sintoma vem à tona, porque se o sintoma não vem à tona, ou seja, uma dor, um mal-estar ou nada, a gente não se dá conta que tem alguma coisa para ser olhada.
né? Então isso é um ponto muito importante em relação ao que a gente entende como cura. Aí eu acho sábio refletir sobre o fato de que ninguém pode realmente dizer que alcançou uma cura enquanto estiver na condição humana. Ufa, isso é extremo, hein? Well, pode ser. Mas nesse sentido eu até concordo em dizer que nada cura nada. Porque na verdade a gente está só... vamos imaginar que a gente esteja assim descascando uma cebola. Enquanto tiver camadas dessa cebola por serem descascadas, ainda tem uma cura mais profunda para ser alcançada. Então pode ser que você, sim, tinha um certo sintoma na sua vida, uma ansiedade, uma reação alérgica, ou qualquer que seja, e esses sintomas não estão mais presentes na sua vida. Significa que você alcançou a cura? Sim, pode-se dizer. Mas se você começar a ir mais para dentro e começar a perceber outras camadas mais sutis, outras camadas dessa cebola chamada ser humano, talvez você perceba outras coisas a serem curadas, ou dar um outro nome, equilibradas, integradas. Então eu acho que com essa visão de cura a gente consegue começar a falar sobre as medicinas ancestrais, o que elas causam e quais os tipos de cura elas podem facilitar, de acordo com a minha experiência, lógico. Todos os reinos, né, eles têm alguma simbiose com o reino humano, né, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Eu estou aqui, perto aqui, ó, do boldo, que é uma super medicina, né, para questões do fígado. Também você pode tomar banho com isso e ele alivia também sintomas astrais, né, mal-estar, que você não sabe de onde vem, e de repente é só uma carga magnética que está um pouco densa no seu corpo energético, e o boldo, entre outras, né, o sal grosso, enfim, conseguem eliminar esses sintomas e te dar um alívio, né? Então, quando eu falo de medicinas ancestrais, eu não estou só falando de medicinas que te causam estados alterados de consciência, porque isso é uma outra reflexão que não tem fim. Se você tomar café, você vai alterar a sua consciência. Se você comer uma fruta, você vai alterar a sua consciência. Por mais sutil que seja e você não perceba essa alteração, você está alterando. E olha só, se você ficar sem comer e sem beber, você vai alterar a sua consciência. Então, partindo desse princípio, tudo altera tudo, ou seja, tudo está em constante fluxo. Nossa, mas esse papo está muito abstrato. Então vamos pontuar algumas medicinas que eu venho estudando, e eu espero que esses insights sejam proveitosos para você e traga algumas reflexões bem profundas. Eu já experienciei várias medicinas, eu vou falar aqui das naturais. Então, eu já experienciei com a cannabis, eu já experienciei a mamacoca, que é a folha de coca, eu já experienciei ayahuasca, tenho uma certa experiência com ayahuasca, eu já experienciei o cambô, que é a medicina do sapo, e falando em sapo, eu já experienciei sananga, já experienciei o rapé, e eu queria falar nesse vídeo especificamente sobre a medicina do bufo alvarius, que é também um sapo da família dos bufo, que é encontrado no deserto de Sonora, também no México e em outras partes do mundo, creio que na Austrália, se não me engano, que está até no Brasil, não tenho esse conhecimento específico. O princípio ativo do bufo é o 5-MeO-DMT, que é uma molécula que nós fabricamos o DMT dentro do nosso corpo. Em dois momentos cruciais da nossa vida, aos 40 dias do feto, ou seja, quando você é concebido, depois de 40 dias, há uma produção de DMT naquele feto, e a partir dali consegue se distinguir se o feto é masculino ou feminino. E também no nosso último suspiro, a nossa última grande viagem. Quando a gente está por partir aqui, né, dessa realidade, a gente está por deixar o corpo, também há uma produção muito grande de DMT no cérebro. Teve um certo médico que estudou essa molécula e fez assim, a molécula do DMT, e fez vários estudos clínicos e chegou a algumas conclusões, ao ponto que
ele chama o DMT como uma molécula do espírito. Então a gente pode fazer uma analogia, né? Aos 40 dias do feto, a produção de DMT, e é quando então aquele feto define-se se é masculino ou feminino. E ali ele coloca que então talvez a gente possa fazer uma alusão, que é o momento onde o espírito descende sobre a matéria. E também no nosso último suspiro, quando o espírito parte, né, sai do corpo, também há a produção de DMT. O DMT, eu acho que sem sombra de dúvida, é a medicina mais potente que tem nessa terra. Essa combinação particular do 5-MeO-DMT que é encontrada no sapo, no búfalo alvarius, ainda junto com outros alcaloides, né, a bufotenina que também está presente, faz o que uma combinação... eu nunca tinha experienciado algo igual. Vamos lembrar que também a ayahuasca, também o princípio ativo também é DMT, mas tem outros alcaloides, não é só o DMT. Mas a medicina do bufo literalmente me levou para um espaço onde a ideia do eu desaparece e tudo que há é a unidade. Ok, então vamos lá. De todas as medicinas, de todas que eu já usei, o bufo alvarius foi a que, diria, eu vi uma metáfora assim, uma imagem assim, imagina a sua, né, árvore de Natal cheia de lampadinhas e bolinhas e coisas, né? Cada nível da árvore de Natal tem várias, né, ornamentações, mas tem uma estrela lá no topo. O bufo alvarius me levou para aquela estrela lá no topo. Só que o paradoxo disso, a contradição, é que quando você chega no topo, não tem você mais para chegar no topo e dizer, ah, ó, cheguei. O topo é a dissolução da ideia do eu, da ideia do mim mesmo. Eu não estou falando isso filosoficamente, eu estou falando isso experiencialmente. Então a experiência aconteceu num espaço já de medicinas, né? Um espaço que já recebe curandeiros, xamãs e experiências com medicinas ancestrais. Então já existe uma egrégora no espaço, ou seja, existe uma energia no espaço que, né, que está... É diferente de você fazer uma medicina dessa, por exemplo, num ambiente que não tenha um preparo, o que eu não recomendo. Então, antes de, né, de mais nada, saiba onde você está fazendo e com quem você está fazendo uma cerimônia xamânica. É muito importante, porque senão você pode sair dali com mais problemas do que você chegou, na verdade. Se não houver um preparo, se não houver uma maturidade de quem está conduzindo a experiência, isso pode trazer vários problemas, inclusive psicológicos, físicos e tudo mais. Então, sempre pesquisa, vai com o seu feeling, vai com o seu sentimento. Se você quer fazer uma experiência xamânica, pesquisa sobre a natureza do xamã, se ele começou ontem, porque hoje em dia muita gente experiencia essas medicinas e já começam a conduzir grupos, e nem sempre as pessoas têm a maturidade, a experiência. Então eu recomendo muito que você faça a sua pesquisa antes de escolher onde e com quem. Dito tudo isso, a gente estava num ambiente muito tranquilo, um ambiente todo focado para terapias, para a cura. Éramos um grupo de 12 pessoas. E na experiência do bufo, claro, diferentes facilitadores fazem diferentes formas, né? Então, eu só posso relatar a forma que eu pratiquei, que eu experienciei. No caso ali, cada pessoa fazia o uso da medicina por vez e as outras todas, então, estavam ali assistindo e segurando o espaço, né? Mantendo aquela egrégora segura, né? Todos estavam ali pela pessoa que estava no centro, com, no caso, o xamã, fazendo o uso da medicina. Ela é uma secreção que vem das glândulas parótidas dos sapos da espécie bufo, né? Da família bufo, no caso. Tem alguns, né? Parece que tem bufo alvários, bufo marinhos, enfim, tem alguns tipos diferentes de bufo que tem
nessa secreção, que é um sistema de defesa, óbvio, né? Se um cachorro vai morder, ele solta aquilo, o cachorro começa a ver estrela, literalmente. Então, assim, é um mecanismo de defesa do sapo. Então, essa substância, o sapo não é maltratado, essa substância é excretada, uma vez que ele se sente em perigo, né? E essa é como se fosse um leite, que é colocado num espelho, depois isso é deixado a secar ao sol e vira um cristal. Isso é colocado num cachimbinho de vidro e isso é vaporizado, então, e você inala. Por ser inalado, o efeito é imediato. É diferente, por exemplo, de quando você toma ayahuasca, que demora mais ou menos, sei lá, meia hora, uma hora, dependendo da graduação do chá, para você começar a sentir os efeitos da sua consciência expandida, a força, né, a borracheira, enfim, como é que você chama isso. No bufo, não. No bufo, nos primeiros 5 segundos, você já, o que eu chamo de, você já alça voo, você já explode para dentro. E eu lembro, porque é tudo meio que parece um sonho, agora contando, parece que aquilo foi tudo um sonho, mas um sonho mais real do que a realidade, se você me entende. A primeira sensação que eu tive foi... ou seja, sabe, tipo no final da vida, quando dizem que quando você olha para trás e vê tudo que você viveu e tudo que você fez de, entre aspas, de errado ou de certo, que você se arrepende, deixa tudo, daí a pouco você, sei lá, as portas do céu se abrem e Deus fala, entendeu? O que é essa brincadeira chamada vida? Foi exatamente essa sensação. Eu não vi nada do meu passado, não vi nada do meu futuro, não vi nada de nada. Eu sei que foi aquela sensação de completa, sem sombra de dúvida nenhuma, união com tudo que há, com o Criador e com a criação. Tudo. Era só a sensação de união. E eu fui como se fosse um foguete. Explodi, saí da atmosfera e o que o corpo fez a partir de então, eu não tive consciência nenhuma. Depois assistindo o vídeo e ouvindo os relatos das pessoas, eu tive uma experiência assim de liberação de muitos traumas. Então liberei muita coisa, então o corpo se mexeu, enfim, fez o que tinha que fazer, mas a consciência estava completamente em paz, imersa em tudo que há. É a única forma que eu tenho para descrever essa experiência. Então, de novo, a sensação do eu mesmo, do si mesmo, desaparece completamente. E embora o corpo esteja revivendo alguns traumas ali, liberando, não é sempre que é assim, tá? A minha experiência foi assim. O corpo estava ali liberando os seus traumas, eu estava em completa... Eu sou, presença, consciência, estava em completa harmonia, completa bem-aventurança, unidade, enfim. Eu me lembro do momento em que o xamã me tocava assim no peito, me chamando assim para consciência, dizendo, irmão, tipo, tá tudo bem? E eu só consegui olhar para os olhos dele com aquele reconhecimento, aquela perplexidade da profundidade que é a experiência dessa medicina do Bufo Alvarius. Eu me lembro que depois que eu fui voltando, né, a consciência do meu corpo, o primeiro ímpeto que eu tive foi cumprimentar cada uma das pessoas que estavam na roda, né, no círculo comigo. E até então a gente não tinha, né, chegou ali para a cerimônia, cada um ficou no seu canto, né, ninguém conversou muito com ninguém, a gente não teve assim um trabalho com as pessoas entre si, entre elas, também porque não é necessário, porque cada um está ali para fazer a sua viagem interior, né? Mas eu lembro que a sensação de reconhecer cada ser humano que havia testemunhado o meu processo ali foi muito importante. Então eu, né, fui saudando um a um, olhando nos olhos mesmo, sentindo a presença, a essência de cada um, porque naquele momento você está tão sensível que o fato de você olhar no olho de alguém, você já reconhece o outro ser. Né? Então foi muito bonito assim, olhando nos olhos das pessoas em volta.
E depois houve o processo de integração, de reintegração, né? Então sentei no meu cantinho, né, trabalhando com a respiração, integrando aquilo no meu corpo. Imagina assim, você vai, sai da atmosfera, vê lá de cima tudo, né? Vê a galáxia, ou as galáxias, os universos, depois volta para o seu corpinho. Seu corpo 3D, imagina, né? Então há uma certa discrepância. Então é muito importante essa integração, essa reintegração, para que você, de novo, volte para quem você está, né? Porque você, em um instante, percebe o que você é, a essência do eu sou, de tudo que há. Depois você volta, opa, estou aqui nesse corpo novamente, esse corpo tem formas, esse corpo se move assim. Então, né, dependendo do grau que você tem de familiaridade com com estados alterados de consciência, isso pode ser mais demorado você integrar isso ou mais rápido, né? Eu tive essa experiência sexta e confesso que fiquei meio em órbita ainda, depois de uns 2 dias ainda sentindo, tendo um flashbacks da experiência, que realmente foi muito forte, muito, 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 muito forte. Essa medicina, ela vem sendo usada assim para casos muito crônicos de vício em substâncias químicas como crack, como cocaína, heroína. E o que está acontecendo no México, inclusive, por ser uma medicina que veio à tona novamente há pouco tempo, foi parece que um médico, um cientista que redescobriu porque ela é uma medicina, né, que a gente tem na Terra desde que o bufo existe. Mas o uso, vamos dizer, moderno, né, essa forma que está sendo difundida hoje em dia do bufo alvarius, ela é relativamente nova. E o interessante é que esse médico, depois que ele descobriu essa potência de medicina, ele levou isso de volta para os xamãs. Então era um conhecimento que tinha, entre aspas, tendo ficado assim esquecido por um tempo. Depois os xamãs viram a potência disso e hoje tem sido usado também nas vilas do México, porque ali tem muitos casos de vício, né? Vício em crack, heroína e nessas substâncias completamente destrutivas. Então, uma experiência dessa pode tirar a pessoa de um problema sério com o vício. Então, é um dos benefícios, né, e um dos presentes que essa medicina pode trazer. E no caso extremo, a liberação de traumas pré-uterinos, inclusive, traumas de infância. No meu caso, foi liberação de traumas de infância, pelo que me contaram ali depois do que eu falei e tudo mais. E a sensação que hoje eu tenho com essas incertezas todas do mundo, essas transformações todas, essas transições todas que a gente está passando, é que está tudo bem. É como se tudo isso fosse necessário para que a gente realmente faça a transição que esse planeta precisa ver para que o novo possa surgir. Então a gente usa essa metáfora, né? É como se a Terra tivesse por dar à luz e nós estamos passando pelas dores do parto. A mensagem positiva é que está tudo bem, mesmo que a gente não consiga enxergar assim. Uma vez que a gente tira esses filtros da nossa percepção, seja através de meditação, seja através da espiritualidade pura, no sentido de oração, seja através das medicinas ancestrais, e uma vez que esse véu vai sendo retirado e a gente consegue perceber a realidade como ela é, está tudo certo. Gratidão pela sua presença, gratidão pela sua audiência. Espero que esse vídeo tenha trazido algum insight para ti. O mais curioso de tudo isso é que eu tinha me programado para filmar partes da minha experiência e depois publicá-la, mas de alguma forma misteriosa que eu ainda não descobri como, que é um mistério, esses vídeos foram literalmente retirados do meu celular. E não só o vídeo da cerimônia em si, mas o vídeo que eu fiz antes, chegando no espaço e tudo mais, foi simplesmente apagado. Então, de duas uma, ou eu fui hackeado por algum algoritmo aí que não queria que isso estivesse na rede, ou eletromagnetismo qualquer, de tamanha força que foi essa experiência, simplesmente não era compatível para que isso fosse publicado. Então eu senti de fazer esse relato,
não é a mesma coisa que assistir uma pessoa, mas aí na internet tem vários vídeos de pessoas. Mas o que eu diria para ti, se você está contemplando fazer essa medicina, ah, não sei se é tão positivo assistir o vídeo de outras experiências. Às vezes a experiência de um relato ela é mais positiva do que você assistir a experiência de outrem. Porque a sua experiência é a sua experiência e não significa que você vai passar pelas mesmas coisas que a pessoa passou. Né? Eu passei pelo que tinha que passar e foi perfeito, eu só agradeço. Foi intenso, foi nível 10 de intensidade. Como eu disse, eu nunca experienciei algo tão intenso nessa vida. E talvez no último dia de vida, pelo menos acho que eu já tenho uma noção de como vai ser o meu último suspiro. Gratidão, tamo junto, até a próxima.